Você já se sentiu como se Deus estivesse em silêncio? Você ora, busca, mas parece que o céu está fechado. A Bíblia descreve um tempo exatamente assim em Israel. 1 Samuel 3, verso 1 diz: "E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta." A nação estava espiritualmente surda. O que acontece quando, no meio do silêncio espiritual de uma nação inteira, Deus decide falar? E mais chocante ainda, o que acontece quando ele ignora os sacerdotes experientes, os líderes, e escolhe sussurrar no ouvido de um menino que nem sequer conhecia a sua voz? Esta mensagem é para você que anseia ouvir a voz de Deus, mas se sente confuso. É Deus falando ou são meus próprios pensamentos? É o inimigo ou é a voz de outra pessoa? Para você que talvez não tenha tido um mentor para te guiar. A história do chamado de Samuel é um manual prático, um guia passo a passo, sobre como nos posicionarmos para ouvir e como discernir a voz que pode mudar nosso destino. No final deste vídeo, vamos desvendar os 3 passos cruciais que o sacerdote Eli ensinou a Samuel, passos que são o segredo para qualquer pessoa, em qualquer idade, começar a ouvir a voz de Deus de forma clara. Sejam bem-vindos ao Tabernáculo de Siló, o lugar onde o silêncio de Deus foi quebrado. Vamos aprender com o jovem Samuel como treinar nossos ouvidos espirituais. Fique comigo, pois você está prestes a descobrir que Deus ainda está falando e Ele quer falar com você pessoalmente. O mundo ordinário de Samuel era o serviço no templo. Filho de um milagre, entregue por sua mãe Ana para servir ao Senhor, ele crescia na presença de Deus, sob a tutela do sumo sacerdote Eli. Sua rotina era abrir as portas do tabernáculo, cuidar das lâmpadas, aprender os rituais. Ele estava no lugar certo, fazendo as coisas certas, mas a Bíblia nos dá um detalhe crucial no verso 7. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Davi estava no campo, Josias no trono. Samuel estava na igreja, mas ainda não tinha um relacionamento pessoal com a voz de Deus. É possível servir a Deus sem conhecer a Deus? É possível estar no lugar certo, mas com os ouvidos espirituais fechados? Os fariseus, no tempo de Jesus, conheciam cada letra da lei, serviam no templo, mas não reconheceram a palavra viva quando ela se manifestou diante deles. Estar no ambiente certo é suficiente, ou existe um passo além que precisamos dar para realmente conhecer ao Senhor? A aventura de Samuel começa na quietude da noite, quando ele está deitado para dormir. E o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: "Eis-me aqui." Uma voz clara, pessoal, que o chama pelo nome. Esta é a primeira vez que Deus fala diretamente com ele. O chamado não foi um evento público, mas um sussurro íntimo, quando tudo estava em silêncio. Deus chamou Abraão para uma jornada. Ele chamou Samuel para uma conversa. A maior aventura da vida cristã é aprender a ouvir a voz do nosso Criador nos chamando pelo nome. Deus não grita no meio da sua agenda lotada. Ele sussurra na quietude do seu coração. Você tem criado momentos de silêncio para que ele possa falar? Elias na caverna nos lembra. Deus não estava no vento, no terremoto ou no fogo, mas em uma voz mansa e delicada. Para ouvir o sussurro de Deus, precisamos primeiro silenciar as tempestades ao nosso redor e dentro de nós. Comente: "Deus, fala comigo", se você tem um desejo sincero de ouvir a sua voz. A recusa de Samuel não é uma desobediência, mas uma completa falta de discernimento. Ele ouve a voz, mas atribui a fonte errada. Ele se levanta e corre para Eli, dizendo: "Eis-me aqui, por que tu me chamaste?" E Eli responde: "Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te." Isso acontece 3 vezes. Samuel era obediente, estava disposto, mas estava sintonizado na frequência errada. Ele correu para a voz do homem, pensando que era a voz de Deus. Moisés duvidou de si. Samuel duvidou da fonte da voz. Esta é a nossa luta diária. Ouvimos um impulso, uma ideia, uma voz,
e corremos para fontes humanas para validar. Quantas vezes corremos para o Eli de nossas vidas antes de perguntarmos a Deus se foi Ele mesmo quem falou? Gideão, pedindo múltiplos sinais para confirmar a voz de Deus, nos mostra: a confusão entre a voz de Deus e outras vozes é uma parte normal do processo de aprendizado espiritual. Não desista se você errar a fonte algumas vezes. Lembro de um testemunho. No início da minha fé, eu confundia minhas próprias emoções com a voz de Deus. Corri em direções erradas. Precisei de um Eli para me ensinar a aquietar e a perguntar: Senhor, és tu? O encontro com o Mestre acontece através de um mentor imperfeito. Na terceira vez, Eli, mesmo com sua espiritualidade em baixa, percebe. Sua experiência o ajuda a discernir o que a inocência de Samuel não conseguia. Ele se torna um mestre, e ele dá a Samuel a instrução mais importante de sua vida. Vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Jacó foi quebrado pelo mestre, Samuel foi instruído pelo mestre, Eli, mesmo sendo um pai falho, foi um mentor espiritual essencial naquele momento. Deus pode usar até mesmo líderes imperfeitos para nos dar a chave que precisamos. Você tem um Eli em sua vida? A relação de Paulo com Barnabé no início de seu ministério. Barnabé foi o mentor que o validou diante dos apóstolos desconfiados. Ninguém aprende a ouvir a Deus completamente sozinho. Se você é grato pelos mentores que Deus colocou em sua vida, siga este canal e comente: Grato pelos meus mentores. Samuel cruza o limiar da comunicação divina quando ele obedece à instrução. A voz o chama pela quarta vez: Samuel, Samuel. E desta vez, em vez de correr, ele responde com a postura correta, com as palavras corretas. Fala, porque o teu servo ouve. Este é o momento em que o canal se abre. Ele para de tentar entender e simplesmente se posiciona para receber. Ele cruza o limiar da confusão para a comunhão. Davi cruzou o limiar ao escolher as pedras. Samuel cruzou o limiar ao escolher as palavras certas de rendição. Esta pequena oração é a chave mestra para ouvir a Deus. Ela contém humildade, disponibilidade e um desejo de obedecer. A oração de Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. A oração de Maria: Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A rendição é a linguagem que o céu entende. Toque na tela. Agora, ou digite: Fala, Senhor, teu servo ouve, como sua oração pessoal neste momento. A primeira prova de Samuel como profeta foi a própria mensagem que Deus lhe deu. Foi uma palavra dura de juízo contra a casa de seu mentor, Eli, por causa do pecado de seus filhos. Deus confiou ao menino uma mensagem que o homem mais velho e poderoso de Israel precisava ouvir. Seu aliado era o Deus que falou. Seu inimigo era o medo de ferir e desrespeitar seu mestre. Amós teve que confrontar o sacerdote de Betel. Samuel teve que confrontar seu próprio sacerdote. A primeira prova de quem ouve a voz de Deus é a fidelidade à mensagem, mesmo quando ela é difícil ou nos coloca em conflito com pessoas que amamos. Natã, confrontando Davi, nos lembra: um verdadeiro profeta ama mais a Deus e sua verdade do que a aprovação dos homens, mesmo dos reis. O que ele faria? Um menino com uma palavra de condenação para o homem que o criou. Ele se calaria por medo ou seria fiel à voz que finalmente aprendeu a reconhecer? A manhã seguinte seria o teste final. Qual é a coisa mais difícil que Deus já te pediu para fazer ou falar? A escuridão para Samuel foi a longa noite após receber a profecia. E Samuel ficou deitado até pela manhã e temia manifestar a visão a Eli. Podemos imaginar a angústia em seu coração, a alegria de finalmente ouvir a Deus misturada com o pavor da mensagem. A escuridão foi o peso da responsabilidade. A angústia de Jesus no Getsêmani, sabendo o que estava por vir. A angústia de Samuel naquela noite, sabendo o que ele tinha que dizer. A escuridão, muitas vezes, não é a ausência de Deus,
mas o peso de seu chamado em nossos ombros humanos. Ezequiel, que teve que se deitar sobre seu lado por mais de um ano como um sinal profético, nos lembra: o chamado de Deus muitas vezes envolve um fardo pessoal que outros não compreendem. Se você já sentiu o peso de uma palavra ou de um chamado de Deus, curta este vídeo, agora em solidariedade a todos os que carregam esses fardos com fidelidade. A provação suprema acontece pela manhã. Eli chama Samuel e insiste para que ele não lhe esconda nada. E a Bíblia diz: então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. Este foi seu ato final de obediência. Ele superou o medo, o respeito humano e a relutância, e entregou a palavra de Deus na sua totalidade, pura e sem cortes. Ele se provou um mensageiro fiel. Pedro pregando no Pentecostes, acusando a multidão. Samuel, um menino, entregando o juízo a seu mestre. A prova suprema da nossa jornada de ouvir a Deus é a obediência àquilo que ouvimos. A audição é validada pela obediência. Micaías, o profeta que disse ao rei: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. A fidelidade à mensagem é a marca de um verdadeiro porta-voz de Deus. Ele não se calou, ele foi fiel. E essa fidelidade em sua primeira e mais difícil missão foi o que selou seu destino como o grande profeta de Israel. Repita comigo: serei fiel à tua palavra, mesmo quando for difícil. A recompensa pela fidelidade de Samuel foi a confirmação divina. 1 Samuel 3:19 a 20. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. A recompensa não foi riqueza, foi autoridade espiritual. Cada palavra que ele dizia se cumpria. Daniel foi achado 10 vezes mais sábio. Samuel foi confirmado como profeta. A recompensa da obediência radical é a autoridade espiritual reconhecida. Deus confia mais a quem se prova fiel. A promessa de Jesus: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Samuel foi fiel em sua primeira mensagem, e Deus lhe confiou a liderança espiritual de uma nação. E os 3 passos de Eli? Primeira, posicione-se para ouvir. Encontre um lugar de quietude. Convide Deus para falar. Tenha uma atitude de expectativa. Terceiro, adote uma postura de servo. Esteja pronto para obedecer. Esta é a fórmula para aprendermos a ouvir a voz de Deus. Comente voz de Deus para declarar seu desejo de ser um porta-voz fiel do Senhor. O caminho de volta de Samuel é sua longa e fiel carreira como o último juiz de Israel. Ele liderou o povo em arrependimento, os guiou em batalhas e restaurou a ordem espiritual na nação. O menino que aprendeu a ouvir a voz de Deus no tabernáculo se tornou o homem cuja voz, guiada por Deus, guiou uma nação inteira. Josias restaurou o templo. Samuel restaurou a liderança profética e judicial de Israel. Sua jornada de volta foi a aplicação prática de uma vida inteira ouvindo a Deus. A jornada de Moisés, de pastor a libertador e legislador, nos lembra: ouvir a voz de Deus é o pré-requisito para liderar o povo de Deus. A ressurreição que Samuel trouxe foi a do ofício profético em Israel. Ele acabou com a era do silêncio, onde a palavra do Senhor era de muita valia. Ele ressuscitou a comunicação direta entre Deus e seu povo. Ele fundou as escolas de profetas, garantindo que a voz de Deus continuaria a ser ouvida nas gerações seguintes. Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. O avivamento de Josias veio pela palavra escrita. O avivamento de Samuel veio pela palavra falada. Ele ressuscitou a expectativa de que Deus fala. A ressurreição de Cristo, que rasgou o véu e nos deu acesso direto à presença e à voz do Pai. Samuel foi um precursor do acesso que todos nós agora temos em Cristo. O elixir,
O segredo eterno que a história de Samuel nos deixa é o manual prático do discernimento espiritual. É a verdade de que Deus ainda fala, de que Ele deseja um relacionamento pessoal conosco e de que Ele nos deu um processo para aprendermos a distinguir sua voz. O elixir é a combinação de um coração disposto, um mentor sábio e uma postura de humilde obediência. A lição dos 12 foi o processo do discipulado. A lição de Samuel é o processo do discernimento. Ele nos ensina que ouvir a Deus é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida. Jesus dizendo: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem." O elixir é a promessa de que podemos aprender a reconhecer a voz do nosso pastor. Amigo, o mundo nunca esteve tão barulhento. São vozes da mídia, das redes sociais, da cultura, da nossa própria ansiedade, todas gritando por nossa atenção. E no meio de tudo isso, Deus ainda está sussurrando. A pergunta é: estamos na posição de ouvir? Por muito tempo, minhas orações eram um monólogo. Eu falava e depois dizia amém. A história de Samuel me desafiou a inverter a equação, a passar mais tempo em silêncio, na postura de fala, teu servo ouve. E foi nesse silêncio que comecei a discernir os sussurros de Deus. Deus não está procurando por especialistas em teologia para falar. Ele está procurando por servos com ouvidos abertos. Talvez você, como Samuel, esteja correndo para os Elis errados. Talvez você esteja confundindo a voz da tradição, do medo ou da sua própria vontade com a voz de Deus. O Espírito Santo está chamando uma geração para fora do barulho e para dentro do lugar secreto. Há um chamado sendo liberado, um Samuel, Samuel, sobre sua vida. Deus tem uma palavra específica para você, uma direção para sua crise, uma missão para sua vida. Mas ela só será ouvida na quietude de um coração que se rende. A jornada de Samuel, de um menino confuso a um profeta confirmado, é a nossa jornada. É o processo de aprendermos a discernir a voz mais importante do universo. Que possamos ter a disposição de Samuel, a sabedoria para buscar mentores como Eli e a coragem para obedecer àquilo que ouvimos. Se esta mensagem despertou em você o desejo de ouvir a voz de Deus mais claramente, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque nossa missão é te ajudar a se conectar com o Deus que fala. Que a oração de Samuel se torne a sua oração diária, a chave para uma vida de comunhão e direção divina. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está buscando a direção de Deus. Vamos ajudar uns aos outros a sintonizar a frequência do céu. E comente abaixo: Mar ouvindo a voz de Deus para declarar seu compromisso de buscar o silêncio para ouvir. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Em 1 Samuel 3:10.